Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Estou ressuscitando aqui o nosso canal para que a gente volte a ter mais papos, mais conversas, do meu jeito, do jeito que eu gosto de falar, do jeito que eu curto trocar ideia com vocês. Vou procurar alimentar aqui o canal, nem que seja para o meu próprio divertimento. Então já que você chegou aqui, pacote completo, tá? Dá um like, compartilha, deixa seu comentário, deixa a gente ganhar o mundo aí, você ajuda pra caramba no meu trabalho, beleza? Galera, vim trazer aqui pra gente uma discussão bacana sobre alguns aspectos que muitas pessoas que estão começando a buscar hipertrofia muscular, ou elas se equivocam, elas deixam de fazer, e nem sempre são coisas muito faladas. Algumas talvez sejam, outras nem tanto. Então vou procurar ser bem objetivo hoje, para que a gente também não fique com um vídeo inicialmente muito longo, a gente deixa vídeos mais longos para outros debates. E eu vou trazer para vocês 7 tópicos específicos sobre hipertrofia muscular, falhas ou elementos que as pessoas deixam de cumprir, que certamente fazem a diferença na busca do aumento de volume muscular. Bom, o primeiro e mais interessante deles é que muitas pessoas erram na ingestão de proteínas entre os dias de treino e não treino. E para ser muito claro, a demanda de consumo de proteínas para gerar síntese proteica muscular, ela não varia num período inferior a 48 horas. Então, se os seus treinos são intervalados nesta mesma duração, não deixe de ingerir a mesma quantidade de proteína determinada para a tua hipertrofia muscular. Certamente vocês já sabem, se não, a ingestão proteica destinada para pessoas que buscam hipertrofia, aumento de força, aumento de potência, varia entre 1,2 e 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é estabelecido já há bastante tempo. Desde 2016 a gente já tem esse consenso do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Antes disso a gente já tinha outras fontes que traziam isso. Bom, nesse sentido, não deixe para ingerir essa variação de proteínas apenas nos dias que você treinar, se você está intervalando seus treinos em 24 ou 48 horas. Se você tiver intervalos maiores, você pode pegar nos dias mais afastados do treino e consumir menos proteínas. Mas se você treina de segunda a sexta, você não tem que fazer a sua variação de ingestão proteica no sábado e no domingo, porque ainda você vai ter intervalos de 48 horas, por exemplo, para sexta-feira. Ou se você treina com dias espaçados, segunda, quarta, sexta, mesma coisa, não deixe de fazer a mesma ingestão de proteínas. Então, um exemplo mais comum que nós observamos no dia a dia, eu vejo isso aqui no consultório direto, é a pessoa buscar, no dia que ela treina, ingerir uma quantidade maior de proteínas, geralmente a partir de um suplemento e geralmente a partir do consumo de whey protein. E aí no dia que ela não treina, no dia seguinte, alguma coisa do gênero, ela deixa de consumir o mesmo whey protein ou a mesma quantidade de proteínas que pararia os dias. Isso é um erro crasso, isso retarda o processo de síntese proteica muscular, porque permite ao corpo dessa pessoa ter menos aminoácidos na corrente sanguínea à disposição para se destinarem para a síntese proteica do tecido músculo esquelético. Beleza? Bom, próximo tópico que vale a pena a gente falar tem a ver com a ingestão proteica próximo ao sono. A ingestão proteica estimula uma grande quantidade de aminoácidos para o pernoite. A gente também, a partir de outros colegiados, como a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a gente observa diretrizes que estimulam a nossa ingestão proteica no período mais proximal do sono, nesse caso na ceia, para que a gente mantenha essa aminoacidemia. Isso colabora para que a gente não tenha uma atrofia do pernoite, isso colabora também para que a gente estimule o tempo todo a nossa musculatura ter à sua disposição os aminoácidos essenciais para fazer a síntese proteica, não apenas os aminoácidos gatilhos da síntese proteica, nesse caso seria a leucina, mas evidentemente nós precisamos dos 9 aminoácidos essenciais. Então a ingestão de proteínas variando entre 20 e 40 gramas de proteína no período pré-sono, proteínas de alto valor biológico, garantem essa capacidade. Esses próprios colegiados estimulam a ingestão de proteínas de baixa digestibilidade, daí muitas pessoas buscam, por exemplo, um aumento na ingestão de caseína ou de proteínas de origem animal. Não há nada de errado nisso. Se você garantir a quantidade de entre 20 e 40 gramas da proteína e não da fonte da proteína, tá? Muitas pessoas se confundem nisso também, na ceia, ou seja, no imediato pré-sono, você tem uma boa oferta de aminoácidos na tua corrente sanguínea e você otimiza o processo de hipertrofia muscular diariamente executando essa ação. Então você pode utilizar a própria suplementação que a gente mencionou, se ela se encaixar na quantidade proteica do dia. Você pode usar proteínas de pré-sono do ponto de vista alimentar
Você pode pegar um iogurte com bom conteúdo proteico e misturar com meia dose de whey, se você não quiser usar o suplemento, que era o exemplo que eu estava querendo trazer. Você pode utilizar iogurte de boa qualidade, complementando com outras proteínas que você gosta de ingerir, a proteína do queijo, por exemplo, ou você pode usar a proteína do ovo, embora se você usar apenas a clara, evidentemente a tua digestibilidade vai ser alta, vai ser boa, isso não é prejudicial, é que seria melhor você usar uma baixa digestibilidade. A gente pode falar de exemplos aí de planejamento num outro vídeo, a ideia aqui é ser bem objetivo, tá? Então, nesse caso, a proteína pré-sono para a hipertrofia é fundamental para a otimização do processo. Ela não é obrigatória, mas ela é fundamental. Tranquilo? Próximo tópico que a gente pode trazer é como ajustar essa ingestão proteica em relação ao nível de treinamento das pessoas. Essa própria faixa que eu acabei de falar, 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, olha a diferença, né? Por 1,2 a 2, para onde que eu vou? Eu multiplico meu peso vezes 2, multiplico meu peso vezes 1,2 ou vezes 1,5. E aí, curiosamente, a oferta de proteínas ela é inversamente proporcional ao teu nível de treinamento. Isso é bem curioso. Pessoas mais destreinadas, elas têm um estímulo ao dano muscular maior. E elas têm um estímulo também à recuperação, à regeneração desse dano muscular maior. E sendo assim, elas têm um estímulo maior para a entrada de aminoácidos no músculo, para a síntese proteica muscular. Então, neste caso, pessoas destreinadas devem ingerir mais proteínas do que pessoas mais treinadas. Pô, Daniel, então um atleta de alto rendimento ele tem que consumir pouca proteína? Ele tem que consumir pouca ou menos proteínas nessa faixa de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, beleza? E ele tem que contrabalancear isso com um aumento da ingestão energética. E aí vai ser um outro tópico que a gente vai falar aqui. Agora, um destreinado, ele tem que ir lá para os 2 gramas de proteína. Ele vai usufruir muito mais disso. Eu deixo artigos aí para vocês aqui no YouTube para que vocês possam verificar na descrição, né, para que vocês possam verificar alguns autores que buscaram essa observação. Então, a presença, o estímulo ao dano muscular é muito maior nas pessoas destreinadas, então a ingestão proteica delas também deve ser maior, ao contrário do que muitas pessoas falam no dia a dia e do que se imagina fora da discussão científica, beleza? Próximo tópico tem a ver com o uso de suplementos que podem dar resultados melhores para a hipertrofia. O whey protein ele vai me dar mais massa muscular? Se eu comprar proteína isolada da carne? Não, a resposta é não para todos. Você não é obrigado a tomar nenhum suplemento proteico para ter mais aminoácidos na tua corrente sanguínea, para ter mais síntese proteica muscular. Do ponto de vista de suplementação, não existe esse processo. Existe a necessidade de você bater a sua cota proteica aumentada. Lembre-se que a dieta de quem treina, ela deve ser hiperproteica, dentro dessa faixa. Eu estou falando 1,2 a 2, mas existe a especificidade para hipertrofia e força de 1,4 a 2, tá? Então, nesse caso, você não é obrigado a investir num suplemento proteico. Ele pode facilitar o seu dia para que você bata essas metas. Ou ele pode facilitar o seu dia não apenas para você bater essas metas, para você bater com mais facilidade. Se você tem dificuldade de separar esses alimentos no teu dia a dia, trabalho, por aí vai. Então, nesse contexto, você não é obrigado a investir num suplemento, porque o suplemento magicamente não vai gerar uma otimização da hipertrofia. Não. O que você precisa ter para a otimização do processo de hipertrofia é uma quantidade proteica calculada por dia. E o melhor de tudo, distribuir bem essa quantidade de proteínas ao longo das refeições. Quanto mais você encaixar proteínas nas refeições, o tempo todo você está conferindo para o teu sangue aminoácidos para que eles sejam destinados para o músculo e lá no músculo a síntese proteica muscular aconteça. Tá? Não é interessante que a gente faça ingestões dentro das refeições superiores aí a 40 gramas de proteínas. O estímulo à ureagênese é muito grande, a produção de escórias nitrogenadas é muito grande, você vai ter uma porrada de aminoácidos que não vai ser usado para fazer síntese proteica muscular. Se fosse assim, tu ia na churrascaria e ficava com braços gigantes. Uma grande parte desses aminoácidos vão sofrer outras reações bioquímicas, eles vão começar a sofrer transaminação, deaminação, vão emprestar o esqueleto de carbono deles para virar outros componentes bioquímicos, outras moléculas, que não necessariamente vão fazer proteínas. Então é importante a gente ter isso em mente, beleza? Então não existe um suplemento que, se você tomar whey, você aumenta a massa muscular. Você pode tomar whey, não fazer a ingestão proteica diária corretamente e não ter um bom estímulo alimentar para fazer uma boa síntese proteica muscular. Então, cuidado, tá? Se você observar que você não está conseguindo atingir suas cotas, troca uma ideia com um profissional, veja qual suplemento pode te atingir
pode te dar melhores condições. Daniel, é creatina. Eu tenho um vídeo só sobre creatina, vocês podem olhar aqui no YouTube. Claro que a creatina é um suplemento, um dos 5 suplementos de nível de evidência mais alto e grau de recomendação mais alto, que geram a força, potência e hipertrofia. A gente discutiu isso em outro momento. Esse vídeo aqui é para trazer outros detalhes, beleza? Se você quiser saber de creatina, clica no meu vídeo, eu tenho mais de 23 minutos falando só sobre creatina. Pré e pós-treino. Daniel, não posso consumir proteína no pré-treino, eu tenho que consumir carboidrato, e no pós-treino eu tenho que consumir... Não, isso não existe do ponto de vista proteico, tá? Porque, como eu acabei de dizer, o processo de recuperação do dano musculoesquelético, ele ocorre mais ou menos entre 48 e 96 horas. Se você treina todo dia, ou praticamente todo dia, você está num processo constante de recuperação das suas últimas sessões de treinamento. Significa dizer que você está em constante pós-treino. Pós-treino é tudo que acontece no segundo que você acaba de treinar até 96 horas depois é treino. Então, se você não está passando 4 dias dos seus treinamentos, cara, você está em pós-treino direto. Daniel, mas se eu for uma pessoa destreinada, que treino 30, 40 minutos por dia, sim, não vai dar 96 horas de recuperação do teu treino. Ou até dará, mas evidentemente num grau bem menor, mas 48 horas pelo menos. Então, nesse sentido, você pode fazer a ingestão proteica antes do treinamento, que você não vai deixar você não vai gerar problemas para a tua síntese proteica muscular a partir disso, e tampouco o seu músculo deixará de ser degradado durante a prática esportiva. Tem algumas pessoas que trazem isso. Daniel, se eu consumir proteína antes do treino, o meu corpo ele não vai deixar de degradar proteínas durante o treino, proteínas musculares, porque já tem proteínas disponíveis, aminoácidos disponíveis, ele não vai degradar menos? A resposta é não, ele vai degradar de acordo com a demanda do treino, de acordo com a biomecânica do próprio treinamento, a carga do treino, o volume do treino. Então essa degradação não vai receber essa influência. Você pode fazer ingestão proteica pré-treino. Agora a gente pode trazer para um outro vídeo os tipos de proteínas que são mais interessantes de ingestão antes do treino e depois do treino. Tem a ver com a digestibilidade delas, né, a capacidade absortiva, a chegada dos aminoácidos à corrente sanguínea, isso a gente pode discutir em outro momento. Mas falando da molécula, da macromolécula per se, do macronutriente, não há problema. A ingestão de carboidratos ela também deve ser distribuída ao longo do dia. Lembre-se que dietas mais hipoglicídicas, elas desfavorecem, elas não impedem o processo de hipertrofia. O aumento de volume do músculo também tem a ver não somente com a síntese proteica muscular, mas também com a síntese do glicogênio muscular, que depende da ingestão de carboidratos. Dietas hipoglicídicas, elas minimizam o potencial de produção de massa muscular nas pessoas. Você pode fazer dietas hipocalóricas e hipoglicídicas e mesmo assim ter aumento de massa muscular, mas você vai ter bem menos do que você poderia ter, beleza? E aí eu entro no próximo tópico. O próximo tópico é como contrabalancear isso, a ingestão de proteínas com o restante das calorias do dia. E aí nesse caso é o seguinte, quando você faz dietas mais restritivas do ponto de vista calórico, você dificulta a síntese proteica muscular, porque ela se faz valer de um ambiente energeticamente mais positivo. Pessoas que fazem dietas hipercalóricas, hiperenergéticas, chame como você quiser, junto com dietas hiperproteicas e treinam força, elas têm uma chance de aumento de volume muscular e das outras valências de força muito maior do que as pessoas que não conseguem atender essa demanda calórica. Então saiba qual é a sua demanda calórica, busque um profissional para saber isso, ou busque informações para isso, para saber qual é a demanda calórica do teu dia. Faz diferença. Se você fizer restrições nessa demanda calórica, você deixa de otimizar a tua síntese proteica muscular e a tua hipertrofia, se o seu objetivo agora é esse, tranquilo? Próximo ponto que eu quero trazer aqui, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nenhum. O próximo ponto que eu quero trazer aqui é, se você é vegetariano, especialmente vegano, a gente está falando de todos esses valores de consumo de proteínas. Eu falei de proteínas de 1.4 a 2 para força, 1.2 a 2 para quem treina em geral, mas existem recomendações, por exemplo, por refeição. Tem autores que colocam as medidas fechadas, né, de 20 a 40 gramas de proteína, tem autores que falam 18 a 36 gramas de proteína por refeição, tem autores que botam por quilo de peso 0,25, 0,3 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Independentemente disso, se você é vegetariano ou vegano, você pode atingir esse consumo proteico mesmo não consumindo proteínas de origem animal. E mesmo se você for vegano e não quiser consumir proteínas como o ovo, ou como leite, derivados e tudo mais, você também consegue atingir essa demanda proteica. Você tem que ficar atento à ingestão energética adjacente à ingestão proteica
E é fundamental que você faça escolhas na maior parte das refeições do seu dia a dia que tenham, evidentemente, proteínas de alto valor biológico. Você vai ter dificuldade nisso, a soja provavelmente vai ser uma das suas melhores amigas. E eu falei já no Instagram uma vez, gente, a soja não vai gerar aumento de volume mamário em vocês, se alguém tem esse tipo de dúvida. Vá lá no meu Instagram que eu tenho vídeo só sobre isso, depois eu posso fazer um vídeo só sobre a soja. Mas o detalhe é, para que você garanta uma boa combinação de alto valor biológico, mesmo não usando a soja ao longo do seu dia, eu recomendo que você coloque no máximo de refeições possíveis a combinação de oleaginosas ou nuts, escolhe a que você quiser, tá? Mas tem que estar junto da mesma refeição, tá? Então oleaginosas ou nuts, castanhas, amêndoas, amendoim, nozes, elas têm que estar lá. Mais a presença de leguminosas, aí você vai escolher a leguminosa que você quiser, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão fradinho, feijão vermelho, escolhe o que você quiser, junto com as oleaginosas, mais a presença de sementes ou cereais. Então, se você coloca esses três em conjunto, os artigos que buscam observar, junto de vegetarianos e hipertrofia, eles chamam de LNS, Legume, Nuts and Seeds, você pega a presença desses três em conjunto, você tem a presença combinada de todos os aminoácidos necessários que vão ser utilizados para fazer síntese proteica muscular, beleza? Cara, deu 16 minutos esse vídeo, eu queria fazer num tempo um pouco menor, na verdade, não sei nem se deu 16 minutos, porque ele vai ser editado. E essas eram as informações que eu queria trazer para vocês. Troca uma ideia comigo, compartilha, curta, dá um like para dar moral, para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo. É muito importante para mim. E eu espero ver você numa próxima ocasião, nos próximos vídeos, beleza? Um beijo. Se você não conhece meu Instagram, vai lá, Daniel Xeren, me adiciona no Instagram. E espero ter você como inscrito aqui no canal também. Tamo junto, valeu, beijo, tamo junto.